Em nosso curso com Maria, a mãe de Jesus, nós vamos hoje abordar um tema que eu penso é muito interessante. A presença de Maria na piedade popular. Sim, porque existem assim as expressões oficiais de culto na igreja, que nós chamamos a liturgia. O que é liturgia? É a oração pública da igreja, a oração oficial, que a igreja foi compondo ao longo dos tempos. Mas existe também, ao lado desta oração oficial, aquelas orações que fazem parte da vida do povo, da sua cultura, do seu jeito de rezar. Por exemplo, nós brasileiros temos um jeito de rezar, o japonês tem outro, o africano tem outro. O importante é que nos voltemos para Deus. Agora, cada um vai usar aqueles elementos da sua cultura, o seu jeito. Um gosta mais do canto, outro usa mais os gestos. E isto não é um mal. O Evangelho respeita as culturas, procura transformá-las e dentro delas mudá-las, corrigir o que precisar ser corrigido, mas respeita, e tudo isso são maneiras bonitas de louvar a Deus. Então, no começo da igreja, não havia, assim, eu diria assim, uma distinção entre a oração pública, a litúrgica e a popular. Aliás, havia Jesus Cristo. As pessoas, as comunidades estavam preocupadas em conhecê-lo, se debruçavam sobre o essencial. Aliás, até a pregação dos apóstolos, os apóstolos, eles não começavam, olha, vamos falar de Jesus Cristo, que nasceu em Belém. Não, isso não. Começavam dizendo, nós anunciamos Jesus Cristo, que morreu e que o Pai ressuscitou. Quer dizer, Jesus Cristo que está vivo. A partir daí procuravam falar quais os ensinamentos de Cristo, quais os exemplos que ele deixou, os milagres que ele fez, as ordens que ele deu. Por exemplo, amai-vos uns aos outros. O que significa isso? Ele diz que está ligado ao primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele disse também, amai-vos como eu vos amei, como eu. Como é que ele nos amou? Então havia necessidade de se debruçar sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o seu exemplo, para imitá-lo. Fazer isto em memória de mim. O que era isto? Era a Eucaristia, então era preciso fazer. E assim, mas aos poucos, já notamos também alguns sinais de carinho para com Nossa Senhora. Mais de uma vez ao longo desse curso, eu falei daquela oração que foi encontrada em 1917, no Egito, num papiro, que começa assim, sob a vossa proteção, ó Mãe de Deus. Quer dizer, já começaram orações a Nossa Senhora, livros contando da sua vida, o tal do Evangelho segundo São Tiago, que é o Evangelho mais ou menos do ano 150, não é? Daqueles evangelhos, é o tal do apócrifo. Pinturas de Nossa Senhora, por exemplo, nas catacumbas de Santa Priscila. Então, já desde o início, começam também manifestações de carinho para com a Mãe de Jesus. A partir do século IV, começam também algumas festas a Nossa Senhora. Assim, aliás, começou até um costume muito interessante de se pegar festas pagãs e batizá-las, dar um cunho cristão. É o caso, por exemplo, do Natal, era a festa do Deus Sol. Os cristãos disseram, olha, o Deus Sol, nós temos para apresentar para vocês o verdadeiro, que é Jesus Cristo. E é interessante que o cristianismo percebeu o seguinte, não se tratava e não se devia destruir as outras culturas, mas batizá-las, mostrando que agora sim tínhamos a verdadeira resposta para aqueles anseios que aqueles povos tinham em seu coração. Especialmente a partir de Éfeso, aquele concílio de 431,
em Éfeso, na atual Turquia, onde Jesus foi proclamado verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, e, portanto, Nossa Senhora é mãe de Jesus, que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, mãe, pois, de Jesus. A partir daquele concílio, começaram a se multiplicar festas em honra de Nossa Senhora. Aliás, no próprio dia, na noite do dia em que foi proclamado esse dogma, o povo saiu em rua em procissão, aclamando Maria. Começaram as festas, os hinos, os poemas, se multiplicaram os ícones de Nossa Senhora, aquelas pinturas bizantinas, orientais, que ora representam Nossa Senhora sozinha, ora com Jesus, ora numa cena de alguma vida de Jesus em que ela estava presente, como, por exemplo, o Natal, a apresentação no templo. E com isso começaram a se multiplicar as devoções marianas. Nesses primeiros séculos, as devoções do povo e as oficiais eram toda uma coisa só. Aos poucos é que houve um problema. A liturgia era em latim, língua oficial da igreja. Aliás, quem é mais velho ainda se lembra das missas em latim, que, portanto, uma tradição que perdurou até a década de 60, década do século passado. E o povo muitas vezes não entendia mais o latim. Porque o latim tornou-se para muitos uma língua assim bastante incompreensível. E aí o povo começou a ter o seu jeito de rezar e sua própria língua, com seus jeitos, com as suas danças, com as suas poesias. Isso não é um mal. O mal é que as coisas começaram a se separar muito. Sim, porque de um lado, então, começamos a ter uma liturgia solene, oficial, e de outro, uma prática do povo que nem sempre era correta. Porque nem tudo aquilo que é do povo é bom. E mais ainda, nós sabemos que a igreja sempre dá muito valor às expressões do povo. Sim, mas é importante cuidar para que essas expressões sejam corretas, não estejam contaminadas pelo erro. Então a igreja sentiu necessidade de estar atenta a essas manifestações para corrigir aquilo que precisava ser corrigido, melhorar aquilo que precisava ser melhorado. É o trabalho da atenção que a igreja continua fazendo ainda hoje, mas sobre isso vamos continuar a refletir no próximo bloco.